Olá, está começando mais um podcast Caxias Conversa, agora num formato especial, de frente com a lei, aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, recebendo aqui os vereadores desta 19ª legislatura que recém se iniciou e prossegue até o ano de 2028. E hoje recebendo então o vereador Wagner Petrini do PSB. Vereador Petrini, uma honra tê-lo conosco aqui. Sim, obrigado. Eu que agradeço o convite, sempre bom poder estar aqui usando o meio de informação, meio de comunicação para a gente chegar bem pertinho da nossa comunidade e já de imediato parabenizar vocês por este programa. Vereador Petrini, tivemos essa ideia de inovar o espaço, e isso tem sido já uma reformulação da própria TV Câmara, já neste arranque de 19ª legislatura, até para dinamizar a forma de contato de vocês com a comunidade. E aproveitando o senhor que vem já de uma reeleição, que traz uma experiência, eu lembro já de acompanhar o senhor lá tomando posse como suplente em 16, 17, uns bons anos atrás. Como é que o senhor tem encarado já essa renovação de mandato e atualização de pautas? No decorrer do nosso bate-papo, até nós poderemos aprofundá-las, como, por exemplo, habitação, a área automotiva, para a qual o senhor tem dedicado muito esforço. Como que o senhor já dá essa arrancada, digamos assim, fazendo um trocadilho com os arrancadões? Sim, Fábio. Lembro muito bem, primeira vez que eu tomei posse aqui foi no dia 12 de junho de 2018. Uma data que marca, a gente, de lá para cá, a gente aprende todo dia, sempre aprendendo, mas a gente vem pegando alguma bagagem. Naquela legislatura, eu fui colega vereador do atual prefeito Adiló, a vice Paula Iores, eram vereadores, e demais outros que já não estão mais na casa. Então, até hoje, passada a legislatura passada, agora na legislatura de 2025, então, a gente já tem um pouquinho de bagagem perante alguns, mas a gente aprende todo dia. Inclusive, no ano que vem, eu serei provável presidente, hoje estou como primeiro vice-presidente da casa, então a gente tem trabalhado para que a gente consiga se aproximar da Câmara de Vereadores, da comunidade através da Câmara de Vereadores, do mandato. Mas, enfim, sempre com aquele gostinho de estar perto e ajudar a comunidade. E as minhas pautas, por mais que apareçam novos desafios durante o mandato, as pautas de um vereador, por exemplo, eu, que tenho uma base, são aquelas básicas, que é a minha comunidade do Desvio Risso, é o setor automotivo e a Secretaria da Habitação. Eu digo porque eu fui secretário, mas a habitação em si, a habitação popular. Vereador, já que o senhor faz essa deixa ao setor automotivo, ele vem se colocando, e não só como um desenvolvimento para o setor propriamente dito, mas também como uma janela de oportunidades para o turismo, que é também um outro setor vinculado e que recebe sempre aquela crítica, mas não embala, mas depende especificamente da festa da uva. E quando vocês preveem, eu digo vocês, o senhor lá quando estava no executivo, mas já como vereador propondo uma área em Vila Seca, e aí a associação da categoria dos carros, enfim, dos arrancadões, entra junto para custear a parte de edificação, digamos assim, nós temos uma margem aí para, enfim, trazer uma pauta que garanta turismo permanente. O senhor acredita que isso aconteça de fato? Sim, não só aconteça, como já está acontecendo. Se a gente pegar anos atrás, logo que a gente começou e iniciou, o senhor é prova disso, já há bastante tempo na casa, conhece, acompanhou diversas audiências públicas que a gente fez aqui na Câmara, reunião sobre querendo espaços, associação, poder público, inclusive uma vez que a gente trouxe até um dragster na frente da casa. Aqui no estacionamento da Câmara, chegou uma noite anterior, o pessoal já fazendo foto, eu inclusive, o senhor fazendo foto. Isso aí, lá do Belo Parque. E hoje a gente vê então que no ano passado a prefeitura então consolidou, comprou essa área de 62 hectares em Vila Seca para se fazer o Parque Rural e Automotivo. E hoje a associação já trabalha em cima como gestora da parte do automotivo e está avançando, e logo nós teremos avanço nas obras. Então, é um instrumento que vai dar impulso para o turismo, porque justamente esse é o propósito, é desenvolver o município através do centro automotivo, usando o turismo, o lazer, a questão social.
Então a gente avançou muito e continuará avançando. Já existe uma perspectiva um pouco mais clara de conclusão da parte de edificação realmente, da construção do parque automotivo ali, a conclusão em cima do terreno. Isso é uma realidade para quantos anos ainda, vereador? Não, em si, a estrutura toda casada do Parque Rural e Infraestrutura, como já tem essas emendas que foram adquiridas no ano passado, no valor de quase 1.700.000, para fazer a infraestrutura casada do Parque Rural e Automotivo, a gente acredita que agora, no final de 2025, a gente já tenha a pista consolidada. Mas, claro, tem a infraestrutura dos boxes, tem a questão dos banheiros, restaurante toda. Também a gente está trabalhando em conjunto com o Parque Rural para ver o que pode ser aproveitado pelos dois grupos. Mas, em si, a pista, o asfalto, 600 metros, que é o que a CBA, a Confederação Brasileira de Automobilismo, exige para ter provas profissionais a nível de país. Então, até o final deste ano, agora de 2025, a gente terá essa pista pronta. O senhor cita o Parque Rural e é uma iniciativa em conjunto naquela área de Vila Seca. Eu lembro do ex-vereador Ricardo Daneluz, que também depois foi secretário de turismo, muito envolvido nessa pauta do Parque Rural, e nós tratamos aí de dois setores sensíveis para Caxias do Sul. O automotivo, que tenta crescer, um setor emergente, e a parte rural, que, enfim, é uma das molas propulsoras da cidade, concorrendo com a parte metal-mecânica. Caxias do Sul ostenta há muitos anos o título de maior produtor hortifruti granjeiro do estado. Como é que o senhor vê essa imbricação, essa possibilidade de combinar a área rural com o setor automotivo no interior da cidade? Justo, o ex-vereador Ricardo Daneluz encabeçou com nós esse projeto, representando as mais de 20 entidades do tradicionalismo no nosso município, que encabeçaram essa demanda também tão longa, em demanda do setor automotivo, e o tradicionalismo praticamente é o mesmo, mais de 20 anos, essas entidades buscando por um espaço, porque lá nos pavilhões fica meio inviável de fazer evento a nível de tradicionalismo pela questão do preço, do custo que dá fazer um evento. E o setor automotivo também, que foi feito alguns eventos nos pavilhões da Festa da Uva, também pela questão do barulho, do deslocamento, da vizinhança. Então, esse local de Vila Seca, unindo as duas forças, foi onde deu a oportunidade e abriu os olhos do governo passado, que agora este governo também, o Adlock, está à frente, para desenvolver a questão desse parque rural e automotivo junto. Então, na verdade, funcionou e deu certo pela aproximação e pela união dos dois. E como a gente tem a comissão pró-desenvolvimento de Vila Seca junto nesse projeto, encabeçando nesse decreto que foi assinado pelo prefeito no final do ano passado, que coloca algumas entidades à frente desse projeto, e por Vila Seca ter perdido, entre aspas, naquela época quando foi feita a desapropriação para a represa das marrecas, hoje o pessoal está apoiando essa questão do parque rural com aceitação do setor automotivo junto para desenvolvimento de Vila Seca. Vereador, mudando um pouco de assunto, na parte essencialmente política, o seu partido, o PSB, da legislatura anterior para essa, perdeu uma cadeira na casa, mas continua entre as maiores representatividades, com dois vereadores, digamos assim, alternando titular e suplente, mas enfim, é uma bancada de dois vereadores. Aqui no município, vocês fazem parte do governo Adiló Domênico, agora reeleito, e em âmbito nacional tem o vice-presidente no governo Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Como é que o senhor se situa também nesse aspecto político? Como é que enxerga o PSB e a própria atuação no âmbito da casa? Essa parte política é muito interessante, até que o pessoal de casa entenda um pouco. O PSB, no governo passado, ele estava dentro do governo Adiló, mas não de forma unânime. Foi feito um acordo, então algumas pessoas entraram no governo, eu fui uma delas, que encabecei, assumi a Secretaria da Habitação, e na eleição do ano passado também, o PSB, ele teve que liberar seus filiados, porque uma boa parte fez campanha para uma candidata, e outra parte fez campanha para o prefeito Adiló, no caso a minha ala. A gente conseguiu reeleger o prefeito e hoje fizemos parte oficialmente do governo. O partido, então, tem seus espaços aqui dentro do governo. A gente tem uma Câmara sólida, votamos junto com o governo, então hoje a gente é governo. E a tendência nessa relação é a gente poder dar nossa contribuição
Tem eu, tem o Weber, tem o D'Ambros, tem o Eloy Frisso, são pessoas que conhecem, são pessoas do partido que conhecem do serviço público aqui na cidade e têm contribuindo muito na parte política para o município. Em âmbito nacional, essa interlocução, porque a política brasileira, de modo geral, ela sempre enfrenta o que no noticiário, para o cidadão comum, muitas vezes, pode representar uma relativa incoerência, mas são características regionais. Como que em âmbito nacional tais e tais partidos estão alinhados, mas na esfera de um município não estão, enfim. Mas, por exemplo, como é que vocês enxergam a possibilidade de a figura do vice-presidente Geraldo Alckmin estar no governo federal, o governo Lula, no caso, um presidente do PT, que benefícios isso pode trazer daqui a pouco para Caxias do Sul? Nós temos, por exemplo, a figura da deputada Denise Pessoa, do PT, que tem liderado muitas das demandas de Caxias junto ao governo federal, inclusive atuando nesses pleitos em parceria com o próprio prefeito Adilóide Domênico e outros vereadores desta casa. Como é que o senhor enxerga também essa forma de tirar proveito, daqui a pouco, acima de componentes ideológicos? Sim, a gente precisa aproveitar o maior possível, a gente já vem fazendo esses contatos, inclusive com algumas agendas marcadas a nível de Brasília, Recife. Hoje a gente tem o prefeito de Recife, o prefeito mais bem avaliado do Brasil, ele é do meu partido, do PSB, o João Campos, filho de Eduardo Campos, morto no acidente lá de 2014. E esse cara, ele vai ser a nossa liderança maior e nosso candidato a nível nacional logo ali na frente. 2030, 2034, ele será nosso candidato a presidente. O meu partido, sim, ele é vice. Eu confesso que o nosso partido é de esquerda e eu sempre tive um perfil de centro, trabalho no centro, não sou muito ligada à questão do Lula, o pessoal sabe, deixo sempre muito bem claro, o meu partido a nível lá do Nordeste, ele é muito ligado ao PT, é muito ligado a essa questão, o partido, mas aqui no Sul a gente tem um perfil um pouco diferente. Eu mesmo, particularmente, eu trabalho mais no centro, não gosto muito dos extremos, trabalho para o que é melhor, tanto de um lado para o outro. Sempre respeitando, né? E como a gente está no PSB com um mandato e a gente faz parte do governo, então a gente precisa desfrutar dos contatos que a gente tem em Brasília, no governo federal, para continuar buscando emendas, para continuar fazendo contatos, abrindo portas, visitando os ministérios, aproveitar que a gente está lá dentro do governo federal e usar o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, para abrir portas, para que a gente consiga, além de todo o trabalho que está sendo feito e esforço, que a gente consiga avançar mais, abrir portas lá em Brasília para o nosso governo municipal aqui. Vereador, e nessa interlocução nós temos grandes demandas da cidade que têm se arrastado, mas também com alguns progressos nesse percurso. O Hospital Geral, a saúde como um todo, a própria Maesa nesse processo de ocupação, de tentativa principalmente de um mercado público que é uma cobrança permanente, seja por parte de agentes políticos, seja pela própria comunidade, junto a Brasília recursos para o aeroporto de Vila Oliva. Então é uma série de demandas que volta e meia ocupam o noticiário e a agenda de vocês, como homens públicos da cidade. Que expectativa o senhor tem também, de modo geral, ou até que o senhor eventualmente participe desses pleitos? Como é que o senhor tem enxergado também isso? Sim, a gente tem conversado muito, como a gente, por ser base do governo a nível federal, a gente tem alguns acessos, até como falei há pouco, a gente já tem algumas agendas marcadas para forçar um pouco o próprio Ministério dos Transportes, a questão do Vila Oliva, mas o que a gente precisa mesmo, e até esse desmembramento que a gente fez da SEDUT, que ano passado eu era presidente e ela era Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. Esse ano ela é Desenvolvimento Urbano e Habitação. E transporte e mobilidade ficou outra. A gente precisa trabalhar, então, essas agendas. Já tem uma agenda articulada para a questão dos viadutos. O prefeito, no final do ano passado, ele já esteve a Brasília, que são os 3 viadutos necessários para a questão mobilidade de Caxias do Sul, que é o da Polícia Rodoviária, que é o da Marco Polo de Anarrec e o aqui da ligação com o Cruzeiro. Então, isso a gente precisa batalhar para tentar sair do papel ainda esse ano. Vereador, a propósito que o senhor fala desse desmembramento de comissões, ele não é à toa que acontece, e até para quem está nos acompanhando compreender, pelo Estatuto das Cidades, nós caminhamos nessa legislatura para um ponto muito sensível, que é revisar o plano diretor da cidade.
né? E aí, quando o senhor cita alguns nomes, como, por exemplo, o próprio vereador Eloy Frisso, que traz uma larga experiência, nós tivemos aqui a então vereadora Denise Pessoa, que deu contribuições a isso, hoje deputada federal. Eu lembro do ex-vereador Vinícius Ribeiro também. Então, é um momento da Câmara também se organizar no ponto de vista das comissões e da discussão entre os pares, com embasamento técnico, obviamente, para enfrentar esses grandes temas. A propósito de um plano diretor, na medida em que também a situação da zeladoria da cidade foi muito criticada na campanha eleitoral passada, forçando o próprio prefeito Adiló a reconhecer isso e se comprometer a melhorar. Como que vocês estão se preparando também para essa discussão mais ampla que vai desembocar no dia a dia do cidadão? É isso. Então, no final do ano passado, nós tivemos essa visão de fazer esses desmembramentos. Hoje, então, a gente desmembrou a SEDUT, que era desenvolvimento urbano, habitação e transporte. Hoje ela é só desenvolvimento urbano e habitação, para tratar exclusivamente do plano diretor, que logo no que vem vai estar por aí, então a gente precisa ter um cuidado especial. No final do ano passado também o governo municipal aprovou para a MOB o plano de mobilidade urbana, que para poder buscar captar recursos a nível do governo federal, e como Caxias está atrasado nesse sentido de mobilidade, a gente também conseguiu fazer, e hoje a gente tem essa comissão de transporte e mobilidade, dando uma serenidade, né, ao processo. E eu acho que é isso, é enxergar que Caxias precisa trabalhar alguns assuntos de forma mais rápida e mais ágil, e de forma que ela merece. Nessa interlocução de modais, na medida em que o senhor fala também da mobilidade, nós temos uma movimentação da cidade, e agora com uma provocação um pouco mais incisiva do próprio poder público, haja vista aí, por exemplo, o Festival de Blues, algumas feiras que acontecem no perímetro urbano, sobretudo na região central. O senhor vê daqui a pouco um estímulo para que as pessoas andem mais a pé, recorram a modais alternativos, tentar tirar aquela cultura só do próprio carro. O senhor já enxerga essa possibilidade em Caxias? Olha, para ser bem sincero, eu enxergo, mas muito distante. Uhum. Caxias do Sul, pela questão climática, ela já é ruim. Próprio eu, hoje em dia, ando muito de carro, então a gente não sabe se leva a jaqueta, se deixa a jaqueta em casa, se leva o guarda-chuva, se não leva. Então o problema de Caxias já começa por aí. E a cultura do carro. Caxias do Sul gosta de ter o carro. Então, geralmente eu até falo, as pessoas só sabem andar na principal. Quando tu tranca a cidade para fazer um evento, ou tu tem uma obra, elas preferem ficar na fila e esperar. Algumas pessoas da nossa comunidade aqui, a gente pode falar bem aberto, que a gente representa o povo e a gente sabe o que o povo diz ali fora. Então as pessoas preferem, muitas vezes, ficar naquela fila, naquele engarrafamento, do que pegar uma via alternativa. E quando se tem um evento, e a gente apoia o poder público a ter mais eventos desse naipe, desse tipo, que tu gera economia e tu dá espaços de lazer, alternativas para a nossa comunidade. Mas vai demorar. A cultura do nosso povo ainda para chegar até esse aspecto do transporte público, de tu andar a pé, de tu ter esses eventos no centro da cidade, e ainda a gente tem alguns empecilhos pela frente. Mas não deixa de ser uma provocação, vereador. É um caminho a ser trilhado. Vereador, nós estamos chegando aí um pouco mais de um minuto do término do nosso programa, do nosso bate-papo, digamos assim. Eu quero deixar aí um breve período para que o senhor se despeça, digamos assim, já lhe deixando o convite para que dentro de alguns meses retorne aqui, na medida em que surjam novas propostas e ideias que o senhor queira compartilhar conosco aqui da TV e com toda a comunidade que nos acompanha. O espaço ainda é seu. Obrigado, Fábio. Obrigado para quem nos acompanhou. Meu gabinete está à disposição. Gosto de trabalhar pela comunidade. O gabinete 24 horas de portas abertas. Vamos dedicar o nosso mandato, continuar dedicando ao desenvolvimento urbano através do setor automotivo e trabalhar em cima da questão social também, a nossa comunidade, que é através da habitação popular, que é moradia digna para as pessoas. No mais, fico à disposição aí. É mais um ano que a gente vai se dedicar para Caxias do Sul. Muito obrigado mais uma vez, vereador. Obrigado e abraço a todos. A honra foi toda nossa, como sempre. Acabamos de conversar, então, com o vereador Wagner Petrini, do PSB, ele que participou aqui de mais uma rodada do De Frente com a Lei especial dentro do podcast Caxias Conversa, ao mesmo tempo que reiteramos também o convite
para que prestigie todas as nossas edições e a programação na TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, no canal de YouTube e também nas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo vídeo.